Olá, amigo. Olá, você. Cheguei. Saudade já. Saudade de vocês, saudade desse trabalho aqui que me dá grande prazer. Não me custa nada. Olha, que a gente pode fazer tanto através dessa telinha aqui. Não é de celular, eu uso um laptop. Mas interessante que por aqui eu falo com o mundo. E essa é a minha preocupação, falar coisas boas para o mundo, inundar a rede com coisas boas, produtivas. E é curioso, e eu já cumprimento você nessa quarta-feira, 24 de abril, né? É curioso que quando eu começo a engendrar um tema, parece que, não sei se é pelos algoritmos aí da internet, começa a chegar para a gente assuntos correlatos, muitos assuntos correlatos. Eu penso até comigo, parece que todo mundo vai falar do mesmo tema, ou parece que todo mundo foi inspirado a falar sobre a mesma coisa. Por exemplo, hoje eu escolhi esse tema, a influência que um pensamento pode exercer sobre outro pensamento, quer dizer, de uma pessoa sobre a outra, um espírito sobre uma pessoa, um espírito sobre um espírito, de uma pessoa sobre um espírito desencarnado. O pensamento está aí. É uma onda, é uma energia. O espaço tem raios, ondas em várias frequências, se cruzando, a gente não vê. Quando você aciona o teu controle remoto, você mexe lá no canal. Um efeito fotoelétrico aconteceu. Quem estudou isso foi Einstein e Planck, Max Planck. Tá bom para você? E vejam que ao tempo de Allan Kardec, quando ele escreveu um capítulo sobre a eficácia da prece, ele falou do pensamento. Se o pensamento é focado, concentrado, se o coração está junto com a prece, com sentimentos nobres, a prece alcança o infinito. Então, esse é um dos assuntos de hoje. Vou falar da ação do espiritismo, do espírito sobre o pensamento. Lembre que nós aqui já falamos do espírito atuando sobre a matéria, concorda? Pois é. Hoje nós vamos falar da comunicação de vivo para vivo, comunicação intervivos. Vamos falar de como o pensamento se propaga. Não é pelo ar. Pelo ar é a palavra. A palavra é o som articulado que o meio em que eles propagam é o ar. Mas o pensamento se propaga através do quê? É o fluido cósmico universal, que é um éter que enche todo o universo. E, diferentemente da palavra, que é um som que depois vai se dissipando, é uma onda que começa e acaba, o pensamento não, ele pode se prolongar indefinidamente. O assunto é bom, não é? E vejam aí, eu também coloquei aí como um tema correlato, se der para tratar hoje, se não, fica para outra live. Uma questão dos evangelhos, porque tem lá um capítulo, Bem-aventurados os puros de coração. Se não me engano, é o capítulo 8 do Evangelho. É curioso que a gente fala puro coração, mas coração puro, não puro. Na verdade é aqui, ó, o coração está no pensamento. Esse coração aqui é o músculo. É o músculo que trabalha para bombear sangue, é importantíssimo. Quando você fala que tal departamento é o coração da empresa, você está querendo com isso dizer que o motor, o hardcore do coração da empresa está ali naquele departamento. Mas coração, então, no sentido
primeiro da palavra, é um músculo que bombeia sangue, etc. Quando a gente fala, me cortou o coração, na verdade, você sentiu aqui no chakra, que é um plexo, na linguagem mais atual. Chakra é uma linguagem do hindu, né? Os chakras, 7 chakras, que André Luiz substituiu por centros de força. Quando você fala tal coisa me doeu o coração, quer dizer, me cortou o coração, quer dizer, tocou a minha alma nessa região, a região do cardíaco. Então, quando você diz bem-aventurados os puros de coração, você está dizendo, na verdade, bem-aventurados os que têm puro pensamento, o pensamento e o sentimento. Ou podemos dizer o coração da alma. Bem, antes de mais nada, vamos aqui chamar a nossa vida, tá bom? Então, muito bem. Está aí a locomotiva ainda aí passando aí. É a Maria Fumaça aqui de Jaguariúna. Símbolo, cartão postal da cidade. Muito bem, vamos trabalhar então esse tema? Que Deus nos inspire para a gente falar coisa com coisa aqui, não é? Bem, eu começo mostrando um slide aqui. Aliás, eu tenho vários slides aqui. Não vai dar para mostrar tudo, mas eu sei que eu preciso gastar um pouco aqui o latim falando desse esquema que está aí, ó, o espectro eletromagnético. Olha, não se preocupe, eu não vou dar aula de física, mesmo porque não é minha área, hein? Mas vocês estão vendo aí torres de transmissão? Pois é, elas servem para repetir as ondas, né? As ondas de televisão, de rádio, de eletricidade. Se lembram muito bem da TV antiga. Você punha uma antena no telhado, aquele sinal era transmitido para uma repetidora, não é? A repetidora manda para outra a 300 quilômetros, eram chamadas as ondas VHF, Very High Frequency. Depois as ondas UHF. Vocês se lembram também muito bem das ondas, né? Ondas curtas, ondas médias, longas. O que é isso, afinal? Dá para ver aí que o celular também aparece aí numa faixa de frequência? Vocês estão vendo o sol aqui, raios infravermelho, raios ultravioleta, você tem que pôr um óculos, se proteger dos raios ultravioleta. Estão vendo aqui os raios X e uma chapa de pulmão aí? Lembra da antiga abreografia? Para a gente entrar numa empresa, a gente tinha que tirar uma chapa do pulmão. Abria os braços, tirava um raio-x aqui, aí para ver se você estava com tuberculose ou não. Esse é o tempo da abreografia. E vocês viram no cantinho aí os raios gama, né? Lá no cantinho. E um símbolo lá da energia nuclear. Então, meus amigos, dependendo da frequência dessas ondas eletromagnéticas, nós estamos sintonizando uma coisa. A FM do rádio vai pegar melhor, porque ela tem uma frequência modulada, a frequência é rápida, o som é bom, mas
a onda não alcança muita distância. Pode ver que as rádios FM, elas são mais locais do que de grandes distâncias. Já as ondas de amplitude maior, AM, são aquelas frequências onde a onda pode alcançar países distantes. Né? Eu coloquei aqui uma foto, não é minha intenção tratar disso aqui, porque senão eu vou me enrolar aqui. Eu coloquei... Epa, volta, Rubinho, volta. Eu coloquei aqui uma foto de Einstein e Max Planck juntos. Está na internet, né? Esses dois aí, eles estão disputando aí quem foi melhor nessa parte de estudar os efeitos fotoelétricos. Ambos são prêmio Nobel de Física. O Einstein se notabilizou pela lei lá da relatividade, E igual m vezes c ao quadrado, ou seja, energia igual massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Mas o Planck também fez muita coisa nessa área aí. E ambos são os pais do controle remoto sem fio. Você está em casa na sua cadeira lá, você mexe no canal da TV. Por quê? Tem um sensor lá na TV, um receptor, que vai captar o sinalzinho emitido daqui. Esses raios você não está vendo, tá? E, no entanto, eles estão aí no ar. Também assim é o pensamento. O pensamento nosso é onda. Ele é energia. Ele se propaga. E quem emite essa onda? Nós, o espírito, que é o ser pensante. Eu sou um dínamo, um gerador de energia. Eu sou alguma coisa que produz energia. Jesus dizia, faça brilhar a vossa luz. Logo, você tem luz aí. A tua luz pode estar bruxuleante, fraquinha, mas você tem luz. Você é um filho de Deus. Você não é o dono do mundo, mas é filho do dono. Já leram isso em placa de caminhão. Quando Jesus diz que vós sois deuses, com aquele D pequenininho, ele está dizendo, ó, vós sois feitos à semelhança do Pai. Deus é a inteligência suprema. Vocês também são inteligência. Não é a inteligência suprema. Deus é a vontade maior, suprema. Nós também temos vontade. Mas nem tudo que nós queremos, nós podemos. Quem dá lá o beneplácito, lá o chamegão final é ele. Por isso, até os espíritos, quando vão fazer alguma coisa, dizem, tudo depende da vontade divina, de Deus. Vocês podem ler aí, por favor? Eu já comecei aí falando do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, que é a parte segunda do livro dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Os espíritos podem atuar sobre a matéria, mas pode também atuar sobre o pensamento. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Está no capítulo 9. Questão 457. A resposta dos espíritos foi: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. E uma pergunta parecida que vem aí que está aí na sequência. Deixa eu tirar o banner aqui. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Essa é famosa, hein? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, quer dizer, na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. Só por aí nós já temos um bom papo para hoje. Um bom papo. Vamos ver se eu consigo abordar primeiro a questão assim, de uma forma mais coloquial.
Ainda ontem, meu cunhado, que enviuvou há 2 semanas, eu perdi a esposa dele e a irmã da minha esposa. Ele está ainda muito fragilizado, ele esteve em casa, falei um pouco de espiritismo para ele, aquilo o confortou muito. Ele é católico, fervoroso, inclusive ele tem ido à Aparecida do Norte, agora é só Aparecida, né? Aí no Vale do Paraíba, com uma certa frequência. Ele disse que se sente bem, eu o fortaleci, falei, vai, ó, coloque todas as suas energias nessas preces. E disse a ele, as tuas preces é o melhor que podemos fazer pela nossa querida irmã que partiu. A prece pode alcançá-la? Foi a pergunta dele. Sim. Ele já mandou rezar uma missa de 7º dia, talvez mande fazer outra do 30º dia. Mas eu não vou constranger o meu cunhado a pensar como eu penso. Eu disse, sim, tudo é válido, mas ore você também. Não vamos terceirizar as nossas preces. As preces devem ser feitas por nós mesmos. Ore, peça por ela, a fim de que ela tenha um restabelecimento breve, que ela já esteja despertando, se não se despertou ainda, mas que venha despertar no aconchego dos entes queridos que já nos antecederam. Que Deus lhe seja, que a misericórdia divina lhe seja propícia, levando em conta o bem que ela praticou, a família que ela constituiu, a tia amorosa que ela foi para as minhas filhas e para os meus netos e netas. Enfim, o seu coração generoso em tudo que ela fez de bom. Vamos fazer algo de bom em sua memória. É a melhor maneira de homenagear o ente querido. É claro que esse meu querido cunhado aí, ele está assim, tem uma carta dela, tem um sinal de vida, eu digo, telefone toca de lá para cá. Não vamos forçar isso, não. Mesmo porque, vulnerável como você está agora, você pode crer em qualquer coisa. E não faltam médiuns aí oportunistas. Eu disse médiuns, mas eu podia dizer uns mistificadores aí que se aproveitam muito desses momentos, dessas pessoas. Falei, vamos pôr na mão de Deus, orar por ela, se for do nosso merecimento, geral, dela e nosso, algum sinal vem para nos confortar. Voltamos à nossa live. Então, falei, vamos falar sobre a prece, né? Sobre como os espíritos podem atuar no nosso pensamento e nós podemos também atuar no pensamento deles através das evocações, não é? Através das evocações. Os espíritos estão no meio de nós. E a pergunta do meu querido amigo, ela pode me ver? Ele está se referindo à esposa que partiu. Pode. Claro que pode. Os espíritos, nós não lemos aí na questão anterior, eles estão no meio de nós. Paulo, apóstolo, dizia, numa das cartas dele aos Hebreus, né? Que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Vamos ler junto? Questão 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Ótimo. O espírito pensa. Nós penso, logo existo, não é isso? Penso, logo existo. Não é respiro, logo existo. É penso, logo existo. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros.
Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Os nossos, o Espírito está dizendo, com os nossos daqui, do mundo espiritual. Os de vocês aí na Terra se misturam com os nossos. Nós te mandamos um, vocês também têm um de vocês, viram uma mistura. Daí a incerteza em que vos encontrais, em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. É fato. Isso é que nos deixa em dúvida. E é bom que seja assim, porque o mérito vai ser sempre da escolha que fizermos. O livre-arbítrio é nosso. Em geral, o primeiro pensamento sobre uma coisa, devo sair hoje? Devo visitar aquela empresa hoje? Vem o primeiro pensamento. Não. Eles estão na fase de balanço, não vai não. Aí vem um segundo pensamento. Vai sim, que você pode fazer uma boa venda hoje, porque há demanda para tal produto que você está vendendo. Vai. Às vezes é uma sugestão de um espírito. Você, bem, pelo sim, pelo não, não custa nada eu ir. Mesmo porque no caminho, próximo dali, já tem uma outra empresa que eu preciso visitar, então vamos. Dá uma soma boa. Mas os espíritos, sim, sugerem pensamentos. Eles podem sugerir. Como é que isso é possível? Sabe como é que isso é possível? Nós somos constituídos de perispírito e corpo. Nós também atuamos sobre o nosso meio externo. Logo, o espírito vê logo um meio de fazer a onda mental dele sintonizar com a nossa. Nós vimos aí no gráfico, não vimos? Um espectro aí mostrando que há ondas e ondas e ondas. Vou mostrar de novo. Vamos ver um desenho mais prático. Será que esse aqui está melhor? Esse parece que está melhor. Está mais limpo, né? Aí você tem ondas de rádio. Aqueles que vão até 1000 e tantos kilohertz. Hertz é o nome de cientista que dá, é a unidade para medir frequência. Micro-ondas, aqui um micro-ondas aqui, é outra frequência. Radiação infravermelha. Luz visível. A luz visível é essa que você vê no arco-íris aí. Você tem as cores básicas, depois vai. O violeta começa aqui do roxo, vai até lá na ponta. Aí depois você tem o ultravioleta. Aí você tem os raios-x. Eu mostrei anteriormente lá a chapa de pulmão. Raios gama. Veja aqui embaixo, em potência de 10, as frequências. É um negócio sério, né? Vamos ver o que eu tenho mais aqui. Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceríeis, aliás, o homem reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. Está aí. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Um senhor livro. Pequenininho, mas muito importante. Vamos ver se eu cito ele mais um pouco. Nós estamos mergulhados, então, num éter onde as ondas estão passando. Faixas, diferentes faixas. Sintonizei em 1350 kHz. Opa, peguei a rádio tal. Rodo lá o dial, hoje já não é mais aquele botão, né? Hoje você digita, tudo digital, pega lá 750 MHz, é uma FM. Alta frequência e qualidade muito melhor que a AM, nossa. De repente, eu estou com o meu celular, é outra frequência. Tanto é que o meu sinal tem que ficar perto de uma estação rádio base. Você tem que ter bateria no seu celular e você vai operar na frequência que os celulares operam. E você vai captar os sinais que vêm dos satélites para as estações de rádio base, essas estações coloridas de cor laranja, né?
que em cima está lá as antenas de 4G, 5G. Tá vendo? Você pode perder o sinal quando você vai para uma região distante, num vale. Então, veja, os sinais se propagam. E há repetidoras. Se uma torre está aqui, mandou um sinal, lá na frente tem outra torre, principalmente essa de VHF ou HF, que dá um novo impulso. Antes era assim. Quando veio a comunicação via satélite, o nosso sinal, em vez de correr assim, ele começou a correr para cima. Bate lá em cima no satélite, o satélite devolve. É um ping-pong. Então, os satélites hoje, eles soltam e as antenas parabólicas captam os sinais lá de cima. Aqui na minha cidade, tem uma estação enorme da Sky. Sinal de TV por satélite. Quem tem esses pacotes da Sky está recebendo. Dessas antenas parabólicas que estão aqui, são 36 antenas gigantes voltadas para o satélite que está na nossa direção. Um satélite francês que custou uma fortuna. O que mais eu posso explorar desse assunto? Já eu chego aí. Vamos chegar aqui no que Kardec... Ele foi além da questão 460. Veja só onde é que nós vamos chegar. Eu agora vou lá no Evangelho. Olha, tudo isso porque eu tive um insight quando eu estava meditando sobre isso. Eu falei, puxa, esse capítulo aqui fala bem-aventurados os puros de coração, mas quando você vai ler, começa com deixai vir a mim os pequeninos. Depois Jesus diz que as crianças, os reinos dos céus é para aqueles que se assemelham a uma criança. Que capítulo maravilhoso. Depois, né, nesse mesmo capítulo, Kardec colocou ali aquela questão do adultério. Os homens diziam se era pecado esposar 5, 6 mulheres, 7. E Jesus falando sobre o adultério, ele diz que o adultério já começa na mente. Se você olha para uma mulher cobiçando, em verdade você já pecou, porque está na mente. Olha como é profundo o Evangelho de Jesus. E eu lendo o Evangelho, no capítulo 8, onde está lá bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus, eu fui ver que o coração não é o coração músculo, mas é o coração da alma, é toda a alma. O pensamento é o espelho da alma. O pensamento não é a alma, hein, gente? Não confunda, é um atributo. Como a inteligência é um atributo do ser. Você pensa e você atua sobre o próprio pensamento. O que é o orar e vigiar, ou vigiar e orar? É você vigiar o próprio pensamento. Jesus, então, nesse capítulo, veio demonstrar que tudo vem do pensamento. Porque o pensamento fala do que está cheio o coração. E o que é o coração aí, tomado no sentido do coração da alma? É o conjunto dos sentimentos que você agasalha. É de caridade, é de compaixão, é de bondade. Ou, se você tem inveja guardada, isso sai. Isso. A boca fala do que está cheio o coração. Eu acho que eu equivoquei aí no enunciado. Mas o pensamento reflete o que está no coração. O que é um pensamento puro? É um pensamento que não foi maculado por um sentimento malsão, um sentimento ruim. Então, no episódio das crianças, as crianças chegaram, os discípulos tentaram afastá-las, porque elas são ruidosas, etc., brincam, fazem algazarra. Jesus falou, não, deixa elas virem.
Porque a criança, nessa fase, a da infância, ela está, é temporário, numa fase de inocência, entre aspas, de espontaneidade, simplicidade, autenticidade. A criança é muito espontânea, é muito autêntica. Não quer dizer que ela será assim depois que ela crescer, porque aí vai aparecer todo o seu caráter todo, vai despontar. Aí você vai ver que ali você tem um espírito antigo. Mas na fase da infância é quando ela está na sua pureza. Por isso, os educadores dizem, é nessa fase que nós, pais, tios, professores, responsáveis, padrinhos, tios, avós, temos que cuidar da criança, porque ali ela poderá absorver o que é bom e combater ao mesmo tempo o que não é bom. Quer dizer, é uma plantinha, terra, você fortalece, onde estão as ervas daninhas, você vai tirando fora. Uma aula recentemente, e eu dou essa dica para vocês, chama o paradigma quântico. Está ainda nas redes de internet, é de 2016, 2017, mas está bem atual. Com o Dr. Paulo Fructuoso e um cientista, o médico psiquiatra, que se chama André Luiz Oliveira Ramos, negro e jovem. E eu não o conhecia. E ele estava fazendo a segunda palestra desse seminário, que está disponível na internet. E foi muito curioso, como eu disse a vocês no início. Parecia que todo mundo estava falando sobre o mesmo assunto. Eu queria falar sobre a ação do espírito no pensamento, eu acho esse vídeo falando sobre isso. E que dizia o André Luiz aí? O que são os raios gama, os raios beta? O que são as frequências do pensamento? Como é que o pensamento... Aí ele entrou em André Luiz, ele é xará de André Luiz. E foi buscar lá, nas obras de André Luiz, mecanismos da mediunidade, também citou Evolução em Dois Mundos, mostrando que Kardec, ao seu tempo, já dizia que o pensamento se propaga pelo éter, pelo fluido cósmico. Kardec já estava pavimentando a estrada de novo para os cientistas que viriam depois explorar isso, como André Luiz fez e publicou através do Chico Xavier uma série de obras nos anos 40. Quer dizer, antecipou a ciência em quantos anos aí? O que nós estamos vendo hoje, você lê em André Luiz. Como é que as ondas mentais, que André Luiz vai chamar de eletromagnéticas, porque as ondas mentais nossas são diferentes de uma onda sonora, uma onda de rádio, uma onda, um raio gama, um raio X, porque o pensamento também se reveste de sentimento. Tanto que a nossa aura, isso estava tudo no assunto lá do simpósio, ou paradigma quântico. Tanto que a aura, que são essas emanações dos nossos pensamentos, que ela pode ter 2 centímetros, uma silhueta, mas como pode ter alguns metros. Ela tem a coloração conforme o pensamento que nós estamos articulando, projetando, plasmando. Eu estou pensamento tranquilo, sereno, no momento estou lembrando de uma coisa boa, agradável, estou aqui comigo mesmo, projetando alguma coisa boa, um projeto que ajudaria muita gente, para a humanidade, um idealista. Pode ver que a sua aura nesse momento está azulada, meio prateada, ampliando. Os espíritos podem ver aquele ali, está pensando que, lá. Agora,
uma aura meio escurecida, umas cores meio quentes, ou muito vermelho, muito amarelo, muito verde, ou muito violeta, muito escuro, muito roxo, ou escura mesmo, com manchas e com interrupções. Pode ver. Você vai no pensamento ali, você identifica que os pensamentos não são nada bons. Quando você está num ambiente, olha, a empresa lá não dá para ficar mais não. Por quê? O ambiente está pesado demais. Por quê? O chefe da seção tal está competindo com o chefe dessa seção, os funcionários de lá também já estão inimizados com os nossos, está uma competição, houve um aumento para um, mas não deu para o outro está muito, sentindo muito diminuído, subestimado. O ambiente está ruim. E é verdade, está ruim. Ninguém precisa verbalizar o que está sentindo, mas você sabe que o ambiente está pesado. Imagina essas câmaras de vereadores, essas assembleias, Câmara de Deputados, como ferve o clima. Por quê? Ali existe um antagonismo de uma bancada com a outra, de um partido com outro, e há também interesses em jogo. Então você fala, pô, vai ser difícil aprovar alguma coisa ali, porque eles estão que nem gato e cachorro. E eles falam Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá, mas é só nos lábios, porque é aquela coisa, se deixar, eles se pegam. E houve recentemente 2 parlamentares que entraram em vias de fato. Então, meus amigos, também nós sentimos isso na vida do lar. Sentimos o ambiente harmonioso ou não harmonioso, dependendo dos pensamentos que estão trafegando ali. Vamos ver mais uma coisa? Allan Kardec, nos anos lá de 1860, no Evangelho segundo o Espiritismo, em 64, né? Ele já escrevia lá no capítulo 27, onde ele fala das condições da prece, eficácia da prece, transmissão do pensamento. Olha, ele já estava, quer dizer, ele e os espíritos já estavam transmitindo isso, tudo que viria pela frente. Olha o que está no item 10. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do pensamento. Eu fiz um corte e retomei mais à frente. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal, no éter, que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Dá para entender? Esse fluido, esse éter, estou usando éter, que é uma palavra acho que mais usada aí, é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quer dizer que Kardec, antes de falar da prece, ele mostrou que a prece é o pensamento que se articula para o alto. É um pensamento que leva consigo um sentimento nobre. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, a prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as, quer dizer, as energias, né? Com as imagens de nosso desejo. Vejam que nós, quando desejamos, a gente plasma. Você quer, você tem. Por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Escreveu muito bem. Força viva e plasticizante, quer dizer, plástica. Você pode dar formas. Quando um espírito se comunica, muitas vezes ele já está pensando em se apresentar, e como ele vem, ele já plasmou e já mostrou quem é ele. Comunhão do pensamento. O pensamento, ele ganha força quando todos estão em comunhão de pensamento. Muitas pessoas se reúnem para orar. Se cada uma estiver pensando
de maneira discordante, um está pensando na novela, outro está pensando no futebol, outro está pensando no sapato que está apertado. A prece não vai funcionar bem. Mas quando há comunhão de pensamento e sentimento, gente, vamos fazer uma prece em favor de fulano, desencarnou, está precisando, a família está muito enlutada. Vamos lá, pensemos em Jesus. Jesus é uma espécie de mantra, um caminho, verdade e vida. Você não precisa ter a imagem dele na cruz, mas você lembra dele, de como é aquele homem bom, aquela túnica, aqueles cabelos partidos ao meio. Cada um mentaliza de um jeito, mas aquele olhar cativante, terno, dizendo, orai, quando um ou mais entre vós estiver orando e estiver orando, eu estarei no meio de vós, desde que esteja em comunhão comigo. Porque sem orando, mas cada qual pensando numa coisa, não leva a nada, não vai muito longe, é preferível 10 orando direitinho. Por isso que eu falei no início, continuando o tópico que nós estávamos lendo, quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou de lá para cá, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. A tua prece pode não ir muito longe, mas os espíritos vêm e dão um reforço, dão um impulso nela, por intercessão de mais alguém que está lá do outro lado. Capta teu sinal, fortalece esse sinal, manda mais para cima. Pode chegar longe, pode chegar a Deus. Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, podemos supor que o seu efeito estivesse subordinado à potência fluídica. Quer dizer, o efeito da prece vai estar proporcional ao tamanho da potência aqui dos geradores, se é de 7.000 watts, se é de 5.000 watts, mas não é assim. Desde que os espíritos exercem esta ação sobre os homens, os espíritos suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora, seja através de uma ação direta em seu nome, seja ao lhe conferirem momentaneamente uma força excepcional, quando ele for julgado digno desse benefício, ou quando isso possa ser útil. Claro que Kardec, aqui, ao escrever isso no Evangelho, ele estava fazendo uma referência às preces encomendadas, ou às preces que você faz a determinado santo, esperando que esse santo recomende as tuas preces a Deus. A prece que é repelida é a do orgulhoso. Vamos ver o que está escrito aí embaixo. Deixa eu ocultar o banner aí. A prece que é repelida é a do orgulhoso, que só tem fé em seu poder e nos seus méritos, e julga poder substituir-se à vontade do Eterno. Nossa, isso é o cúmulo da vaidade. E aí nos faz lembrar de outra passagem que está nas Escrituras, no Novo Testamento, e que Jesus usou muito bem, e que está também no Evangelho, que Kardec selecionou e trouxe, dos dois homens que oravam no templo. Um era publicano, aliás, está nesse capítulo mesmo, né? Capítulo 27. O outro era um fariseu, que estava ali orando, dizendo, a minha prece será ouvida, porque eu faço todos os mandamentos da lei, eu não como tal coisa, eu não como aquilo, eu não faço isso, eu tenho as mãos lavadas, eu estou sempre lendo a Torá. Agora, esse pobre que está do meu lado aí, esse publicano, esse aí, cobrador de impostos, era a classe mais abjeta da época do Cristo, porque cobrava impostos para os romanos ainda. Eram meio que odiados. E o publicano orava com uma humildade de coração. Senhor, eu sei que eu
tenho minhas imperfeições. Mas perdoai-me, Senhor, tudo que eu tenho feito de mal. Veja, quem é que se viu justificado perante o Senhor? Qual prece foi mais agradável a Deus aí? Do fariseu ou do publicano? Um cheio de soberba, o outro de humildade. Está no livro Pensamento e Vida. Um deles eu já li aqui para vocês. Mas foi o da prece, né? Mas veja esse aqui do lado. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamentos, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Do mesmo livro ainda, Pensamento e Vida, a prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio das forças vivas e plasticizantes do pensamento. Tá bom? Por hoje é tudo. Até a próxima live, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Tá bom? Vamos lá? E não veio. Agora sim. Vamos lá? Então, meus amigos, muito obrigado. Muito obrigado por estar conosco. Então, meus amigos, por hoje é tudo. Vamos despedindo. Enquanto a vinheta vem aí. Até a próxima live. Eu espero que seja breve. A gente continuar falando sobre esse tema, que é um tema muito importante. Claro, é a ação do Espírito toda a atenção. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.